Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live nessa noite de bastante conteúdo com nosso William, capitão, eterno capitão. Vamos esperar ele entrar. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Flávio, finalmente entrou em uma. Luan, Sossô, Júlio. Vamos entrando que o capitão já está se aquecendo. Tem bastante coisa para passar pra gente aí. Ó, o Capita chegou. Manda a solicitação, Capita. Valeu. Fala, capitão. Conseguiu? Fala, capitão. Opa, como é que tá? Tudo bem? Conseguiu? Aí, Boa tudo certo. noite. Boa noite aí pro nosso capitão, o pessoal que tá entrando aí. Vamos mais uma live de bastante conteúdo. Como vocês já estão acostumados aí, as nossas lives são educacionais e ninguém melhor do que o William, capitão, que carregou no braço aí o peso de ser o capitão da nação corintiana. E hoje E hoje tem bastante a nos ensinar aí, como ele sempre fez aí na sua carreira, vai nos presentear com esse momento aí, com esse bate-papo legal. William, eu agradeço sua disponibilidade aí de bater um papo com a gente, de falar com a gente. A maioria do pessoal não sabe, eu expliquei, a Proli Esportes zela pela educação dos atletas, por isso que vem desse nome Proli de filho, né? E a gente faz esse jogo de pró, de profissional, e o olé, a gente juntou as duas palavras aí, ficou prole, como um cuidado mesmo, né? Então a gente agradece a sua presença, é um prazer tê-lo conosco aí, vamos agregar conhecimento para essa garotada aí que está jogando, está na transição, está indo para a Europa agora e quer te ouvir aí, tem bastante interesse de ouvir o que você tem para falar. Bom, agradeço o convite, parabéns aí pelo projeto. O nome já é um nome que inspira um cuidado, né? Porque foi escolhido a dedo, fazer essa junção com quantidade de significados que tem, não só separados, mas também juntos, essas duas intenções, né, de profissional e olé, e também de prole em relação, né, a filhos. Bom, esse vai ser um bate-papo, né? Se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa também, fiquem à vontade. Vou falar um pouquinho aqui da experiência que eu tive. Claro que vivenciei muitas coisas. As experiências elas acabam sendo únicas, mas em muitos pontos elas se parecem demais. Então, algumas coisas que eu relatar aqui, talvez alguns atletas já vivenciaram ou no futuro passarão por isso. Então, é interessante para poder, às vezes, se preparar e, às vezes, não cometer aqueles erros que eu cometi quando era mais jovem, principalmente. Enfim, como que você quer conduzir? Quer que eu fale um pouco da minha trajetória? O que que você acha? A gente começa assim, ô, Capital. Eu queria que você me falasse para a garotada aí, pessoal, a sua trajetória. Vamos relembrar um pouquinho aí a sua trajetória na bola, né? Onde foi descoberto, como começou, sua passagem. A gente sabe que você teve passagem pela seleção sub-17, Copinha. Dá uma relembrada na gente aí, mostra para o pessoal aí que está entrando quem é o, o verdadeiro capitão, aí, a origem dele. Tá, bom, eu sou de Belo Horizonte, nascido lá, hoje moro em São Paulo, mas comecei a minha carreira, na verdade, né, a perseguir o sonho de ser jogador de futebol lá em Belo Horizonte. Então, nasci numa família muito simples, morava num bairro também muito simples, rua não era nem asfaltada na época, a gente vivia fervendo nas peladinhas, na rua, e parte do tempo, obviamente, na outra parte do tempo, meus pais eram muito exigentes em relação ao estudo. Então, eu sempre tive que estudar e me dedicar, tirar boas notas, escola pública, mas tirar boas notas. E, enfim, fiz um teste no América com 12 anos, América Mineiro, passei,
E ali começou a minha trajetória dentro dessa busca atrás de um sonho. Meus pais sempre exigindo o estudo como, na visão deles, a melhor e mais garantida ferramenta para a gente poder melhorar de vida, para a gente poder ser pessoas melhores, tanto financeiramente quanto socialmente, enfim. E a exigência dos meus pais foi exatamente essa, que eu não deixasse com que o futebol fizesse com que minhas notas diminuíssem. E eu fui conciliando, então, futebol e educação. Algumas frustrações já ainda novo, com 15 anos eu acabei indo com 14 eu fui para o América, do América para o Atlético Mineiro, e fiquei lá um ano na escolinha. No ano seguinte fui dispensado do Atlético. Então foi um momento assim, ainda com 15 anos, de vergonha, né, que você chega perto dos pais e comentar que foi dispensado e tal. Então é uma sensação muito ruim, mas fazendo do limão a limonada, né? Voltei para o América, acabei tendo um destaque muito grande ali no Sub-15. No ano seguinte, no América, acabei sendo convocado para a seleção Sub-17. Fui disputar Sul-Americano, fui capitão da seleção, tive a oportunidade de ir lá nessa seleção conhecer o Fenômeno, né, que estava começando também, vindo do São Cristóvão. Então ali já nascia um relacionamento de vários garotos com um sonho, mas de dois que depois viriam a se encontrar, né? Obviamente que a carreira do Ronaldo foi uma coisa meteórica, acima da média, mas a gente teve a oportunidade de começar os dois dentro de uma seleção de base, e os dois, ele vindo do São Cristóvão e eu ainda no América Mineiro, que não tinha a expressão que tem hoje. Então, assim, tive uma carreira promissora na base por conta disso, depois sendo campeão Taça São Paulo com destaque, mas quando chegou ao profissional, eu estava até batendo papo com alguns amigos daquela época, e a gente tinha vários excelentes zagueiros com idades próximas à minha. Alguns com um ano de diferença, mais velhos, 2 anos, 3 anos, praticamente uma escadinha, e zagueiros muito bons. E o zagueiro que era da minha idade, na época, era o Gilberto Silva, que jogava de zagueiro, mas preferia jogar de volante. Gilberto Silva, pentacampeão, né, mundial com a seleção, depois carreira brilhante no Arsenal, super respeitado, ser humano fantástico também. E eu não tive, então, oportunidade em profissional da América, comecei a rodar interior, em busca ainda da realização desse sonho, mas, como eu falei, meus pais sempre exigindo, né, o estudo, e a partir dos 16, 17 anos eu já entendia que o estudo, ele de fato, ele era uma garantia maior do que o futebol. Então, eu decidi fazer faculdade, consegui, graças a uma entidade que se chama AGAP, Associação de Garantia aos Atletas Profissionais, consegui uma bolsa, primeiro para fazer um pré-vestibular, depois passei, fui estudar Ciências Contábeis na PUC, e sempre também com futebol. Então, já fica aqui uma dica para aqueles que estão assistindo. Estudar eu também não gostava, tá? Era muito chato, mas tem muitas coisas chatas na vida. A gente gosta de jogar futebol, mas muitas vezes a gente não gosta daquele treino específico, a gente não gosta daquele treino físico, a gente não gosta de determinado dia acordar mais cedo, ou regrar na alimentação, ou ter que dormir mais cedo, porque no dia seguinte tem treino e seus amigos às vezes estão te chamando para ir para uma festa, estão até mais tarde acordados. Então, assim, as imposições que a gente tem na vida, se a gente quiser ser alguma coisa, elas são muitas. E é difícil, obviamente, quando a gente é mais novo. Então, se dedicar, porque para ser profissional, para ter uma carreira de sucesso, várias coisas precisam acontecer, mas a dedicação é uma imprescindível. Então, me dediquei muito aos estudos, ao futebol, paralelamente, enquanto não era uma realidade, como eu disse, jogando em equipes pequenas, e fiquei nessa batida durante muito tempo, até os 28 anos, quando decidi parar de jogar, justamente porque não tinha oportunidades em equipes grandes, e via que ali já não tinha mais possibilidades, pelo menos na minha visão, de ainda alcançar esse sonho de jogar na equipe grande brasileira.
Mas naquele que seria meu último ano como profissional, na verdade, a última competição, um campeonato mineiro, eu estava disputando pelo Ipatinga, interior de Minas. A gente acabou sendo campeões mineiros, ganhamos a final do Cruzeiro. O Cruzeiro estava invicto. A única partida que perdeu para gente, perdeu na competição, foi para a gente no Mineirão, diante dos seus torcedores, mais de 65 mil torcedores. E o único gol que eu fiz naquela competição foi justamente na final. A gente ganhou de 2-1. Então, assim, ali deu uma virada na minha carreira. Continuei ainda no Ipatinga, mais um ano, depois fui para Grêmio, mais 2 anos. Vim para o Corinthians, mais 3 anos. E aí decidi encerrar com 34 anos. E sempre estudando, sempre buscando informações no tempo ocioso que o futebol tem, né? Porque a gente viaja muito, a gente fica muito concentrado. Videogame é até bom, mas o tempo todo jogar videogame não sei se prepara tanto, não só para o pós-carreira, mas principalmente para ajudar a entender o que os técnicos querem. Eu vi que depois de alguns anos, tudo que eu tinha estudado, ou quase tudo, me ajudou e foi fundamental para que eu pudesse ser um jogador de time grande, porque eu conseguia entender mais facilmente questões táticas, aquilo que os técnicos pediam, e acredito que também por isso eu fui, em quase toda a equipe que eu passei, capitão. Aí a gente já capta alguma coisa diferente de você, né, o capitão, porque jogar bola já é difícil pra caramba. E conciliar uma carreira de jogador com um curso de ciências contábeis é raríssimo, né? É uma dificílima. A gente vê poucos jogadores conseguiram conciliar futebol com estudo, né? Tostão, Sócrates, etc. Você entra nesse rol aí de craques que conseguiram conciliar, né? Então, essa é uma lição que a gente deixa aí pro pessoal, que muito embora esteja na carreira, esteja firme aí jogando, etc., não vale deixar ao lado do estudo, né? Não vale a pena deixar os livros aí, um curso de fora, porque uma hora a carreira acaba e a gente precisa saber o que vai fazer dela, né? E você mestre para falar sobre isso. E partindo disso daí, foi bom a gente chegar nessa parte do curso. A gente vê que depois que você se aposentou, que você falou aí, a gente sabe que você teve uma carreira de gerente de futebol, né? Você passou aí pelo Corinthians, passou pelo Santos, passou pelo Bahia. E você, hoje, como um especialista do financeiro aí, como que você vê, você que passou por gerência de clube lá dentro, como que você vê o problema dos clubes brasileiros endividados hoje, assim? É, Bom, Oswaldo, até para quem está acompanhando, né? Quando se gasta mais do que se ganha, só tem um destino, quebrar. Você vai quebrar. Seja a pessoa física, né, como a gente chama, né? Um dia eu bato lá no banco, e o banco não vai me dar mais crédito, estou devendo o banco, meu nome está sujo, eu não consigo mais comprar nada, meu cartão de crédito está suspenso, está bloqueado. É isso que acontece com a pessoa física, né? A pessoa jurídica, que é um clube de futebol, que é uma empresa, ela acontece a mesma coisa. Ela está com o nome sujo, se ela não paga, né, os seus credores, e ela quebra. Os clubes de futebol, eles têm uma vantagem muito grande, que os clubes, eles mexem com paixão, né? Então, invariavelmente, a gente encontra no meio, na história dos clubes de futebol, não só no Brasil, no mundo, algum, algum torcedor fanático que tem muito dinheiro e que em determinado momento acaba salvando o clube naquele pior momento. Mas isso está acabando, até porque esses torcedores têm enxergado que o clube foi à falência porque a maior parte deles, pelo menos, foi mal gerido propositalmente, porque as pessoas que estavam lá estavam roubando o clube, né? Então, eles não colocam mais dinheiro, os patrocinadores não colocam mais dinheiro quando eles não sentem confiança. E isso está cada vez maior.
questão de, no mundo, os grandes eventos, as grandes... a FIFA passou por isso recentemente. Vários grandes patrocinadores deixando de patrocinar futebol, Copa do Mundo, por conta dos escândalos de corrupção dentro da FIFA, né? Então, o que eu vejo é que os clubes administram mal, uns por incompetência, a maioria por interesses outros que não o benefício do clube. Então, assim, isso acaba respingando nos atletas, obviamente, e os atletas têm que ter muito cuidado justamente na hora, não só de fazer os seus contratos, mas principalmente na hora de administrar aquele dinheiro que eles ganham. Exatamente. Uma pena, né? A gente vê aí grandes clubes, o Corinthians, com um potencial enorme aí de brilhar, seguir um modelo europeu e tal, mas a gente vê que a gente está aquém, né? Isso daí. Enfim, vamos colocar a esperança aí de que algumas soluções aí apareçam nesse espaço de tempo aí que a gente tem pela frente, né? Em prol do nosso futebol. Ô, William, eu queria tocar num outro ponto aí importante, que é uma palavrinha não muito legal também. Um grande problema que afeta muitos jogadores no mundo do futebol aí, até em outros esportes, é a falência, né? Eu vi mesmo uma entrevista sua, um tempo atrás aí, na Sports Illustrated, você citou essa revista, né, que 78% dos jogadores da NFL, por exemplo, que se aposentaram estavam falidos, e na NBA 60% dos que depois de 5 anos de aposentado eles já estavam quebrados, né? Eu sei que você ajudou muito o jogador durante a carreira, né? Você auxiliava de algum jeito, dando conselho, falando de finanças e etc. Como que é essa relação de... Por que ela é tão tênue, tão latente, essa relação sucesso falência nesse meio esportivo, assim, nesse meio do futebol ou nos esportes que a gente já citou? Então, Oswaldo, é triste porque, assim, passa exatamente por desconhecimento, tá? O que acontece, e aí eu gosto muito de usar os exemplos dos Estados Unidos, até porque eu tinha uma visão errada por falta de conhecimento. Eu imaginava que nos Estados Unidos, por ter o sistema de draft, os jogadores eles vão para a universidade, né, disputam jogos universitários, competições universitárias, mas precisam, de forma geral, passar por uma universidade. Casos, um ou outro, de atletas muito acima da média que conseguem pular essa etapa. Agora, então, na minha ingenuidade, eu achava que, bom, os atletas passando pela universidade, eles vão aprender, de alguma forma, gestão e eles vão gerir melhor os seus recursos e depois eles vão ter uma tranquilidade maior, até para escolher uma outra atividade quando eles pararem de praticar aquilo que eles praticam, seja basquete, seja futebol americano, beisebol. E aí, pesquisando mais, até mais uma coisa, né? Eu tinha muita vontade de aprender inglês, justamente para poder entender e absorver mais conhecimento. Tem muito material que não é traduzido. Então, quando eu parei de jogar, eu fui estudar inglês. E a partir daí eu tive acesso a mais materiais que não são traduzidos. E aí comecei a entender que o que eu tinha, que o que eu imaginava não era daquele jeito, era bem diferente. E foi justamente a minha surpresa ao me deparar com essa pesquisa. Primeiro, que lá nos Estados Unidos tem dados mais fidedignos, né? Lá eles levam mais a sério isso. Então, a gente pode acreditar mais nas pesquisas que são feitas. Esse número de 78% dos atletas, né, da NFL, do futebol americano, eles quebram depois de 2 anos de aposentados. Então, assim, você vê que é um horizonte muito pequeno e que 60% dos atletas da NBA quebram depois de 5 anos de aposentados. Também é um horizonte muito pequeno. E o que eu vejo é essa armadilha que os atletas, de forma geral, sofrem, que é ganhar altos salários durante um curto espaço de tempo. Para alguns, um curtíssimo espaço de tempo. Então, o que acontece? Às vezes uma carreira de 15 anos, mas o cara vai ganhar dinheiro mesmo, às vezes em 5 anos.
Ele vai ter salário, obviamente, salário bom, mas digamos que a maior parte de tudo que ele acumular vai ser ali adquirido em 5 anos. E durante esse período, ele acaba adotando um padrão de vida muito elevado, mas que naquela época, naquele momento, com aquele salário, ele pode pagar e ainda sobra. Então, na cabeça dele, ele está juntando dinheiro, então ele não tem que se preocupar, mas ele não sabe fazer contas. E aí que é a maior armadilha. Quando ele para manter aquele padrão de vida, Difícil. aquele alto padrão de vida, ele mantém as custas de consumir o patrimônio que ele juntou rapidamente. Isso para aqueles que juntaram, não perderam em negócios ruins, mas não investiram bem, né? Quando eu falo não investiram bem, é ficar em rentabilidades muito pequenas. Agora, a maioria também passa por entrar em negócios ruins, em perder altíssimas somas de dinheiro em negócios próprios que eles não têm conhecimento de gestão. Exemplo, ser sócio de um restaurante. O Stallone, acho que o Schwarzenegger e um outro ator, Bruce Willis, se eu não me engano, eles criaram a marca de restaurantes Planet Hollywood, alguma coisa assim. Hard Rock, alguma coisa que não foi para frente. Imaginavam que ia ser um estrondo, um sucesso enorme. Eu não sei como é que foi o modelo de negócios. Agora, se eles colocaram dinheiro, eles com certeza não saíram com o mesmo dinheiro que colocaram, porque não foi o sucesso que imaginavam. É, Então, assim, isso é muito comum. As pessoas entrarem em negócios e não saberem do negócio em si, e depois o jogador geralmente entra com dinheiro e perde dinheiro. Então, tem que se atentar muito, porque lá o problema do esporte de lá é que, apesar de passarem pela universidade, lá também tem muita situação onde a universidade ela ajuda de forma ilegal o atleta a passar de ano. Por isso que os atletas de alta performance na universidade, eles não se preocupam em aprender, porque eles sabem que a universidade vai garantir para eles no final o diploma. É interessante para a universidade. É uma máfia que acontece lá também. E por isso, aí a constatação do porquê os atletas, mesmo passando pela universidade, eles não aprendem nada. é complicado. Dura realidade, né? Capitão, vamos para a prática falando de você. Qual foi o teu primeiro investimento? E passa para essa garotada que está nos assistindo, né? Que às vezes está no primeiro salário aí de R$ 1.000 e compra um tênis de 500, ou faz uma tatuagem de 200, ou aqueles que já estão ganhando 5, mas compram um carro de 100 mil parcelado em 36 vezes. Como criar um hábito financeiro? Quem não sabe efetivamente trabalhar o dinheiro quando ganha 1.000, não vai saber também quando ganha 10.000? É isso aí. É isso aí. Os bons hábitos, eles são adquiridos e a gente tende a levá-los para o resto da vida, como os maus também, né? Então, pessoa que gasta muito, ela tende a gastar muito independentemente do salário dela. Até como exemplo que isso é possível, é, um grande ator que eu admiro muito, chamado Johnny Depp, recentemente está mais conhecido pelo Piratas do Caribe, né, que ele é o Capitão Jack Sparrow. Ele teve um problema financeiro recentemente, é de conhecimento público, é só jogar no Google. Coloca aí John Depp falência, que vai aparecer várias matérias. E o que acontece? O John Depp, ele acusou a empresa que fazia a gestão do recurso dele de ter roubado. E aí a empresa então começou a divulgar o quanto e em que o Johnny Depp gastava. Assim, para encurtar a história, o Johnny Depp tinha uma média mensal de gastos de US$ 2 milhões. Tá? Então, ele gastava por mês US$ 2 milhões. A gente falando em real, hoje, o real a 5,40, mas eu vou colocar 5, vai. A 5 a gente está falando que ele gastava US$ 10 milhões por mês. Era o custo fixo dele. Então, assim, se a pessoa quiser, ela vai gastar dinheiro, né?
Então, a pessoa que ganha 1.000, se ela quiser, ela gasta tudo. Se a pessoa que ganha 100.000, se ela quiser, ela vai gastar tudo. E é muito importante que a gente, por mais difícil que seja, mas que a gente espere o momento certo, tendo uma reserva maior de dinheiro para poder nos presentear. Exemplo que você falou, celular hoje, que é muito, né, requisitado, todo mundo tem vontade de ter um celular último modelo. Eu tenho um iPhone 8, sabe? E eu não troco de telefone, assim, eu reluto em trocar porque o que vai me dar a mais, além de ficar refém de um telefone? Eu vou comprar um telefone de R$ 4.000, eu tenho condições de ter. E às Meu vezes a garotada telefone, ganha 1.000, quer o de 5.000. exato, exato. Então, assim, eu sei que tem esses desejos, eu também tinha quando era mais jovem. Eu tinha desejo de ter um carro. Eu tive que juntar 4 anos, real por real, para poder comprar o carro à vista, mais o dinheiro do seguro. Por quê? Porque eu jogava em times pequenos, não era confiável que eles iriam me pagar, então eu não podia financiar. Além disso, os juros no Brasil são estratosféricos. E, para piorar, eu via que eu tinha contratos, às vezes, de 6 meses, de 4 meses. Então, eu não podia mesmo confiar que daí a 4 meses, quando acabasse meu contrato, eu iria ter um outro clube que iria pagar, né, ia ter um salário. Então, assim, eu tive que juntar dinheiro real por real. Então, eu escapei dos juros altos. Geralmente, você paga 2 automóveis quando você financia. E só que não foi fácil, porque durante um tempo eu tinha o dinheiro lá que eu estava juntando, então eu gostava de sair, obviamente, quando podia, mas eu não ia de táxi, porque o táxi ia consumir mais dinheiro, então eu tinha que ir de ônibus. Eu pegava ônibus para ir para uma baladinha e voltava de ônibus de uma baladinha, às vezes 3 horas, 3h30 da manhã, num frio, essa época de junho e julho. Então, assim, são sacrifícios que a gente precisa fazer, que a gente precisa aprender a fazer, porque a gente vai colher benefícios lá na frente. Então, se a gente não entender que a vida ela é feita muitas vezes de sacrifícios, às vezes pequenos, às vezes grandes, a gente lá na frente vai ter usufruído de uma vida talvez muito muito rica de carros, muito rica de roupas, muito rica de aparelhos eletrônicos, e depois a gente não vai ter nenhuma casa para morar, né? Então, esses hábitos começam quando a gente ganha R$ 1.000, quando a gente ganha, como eu ganhava, meu primeiro salário foi R$ 200, meu primeiro salário como profissional, e o clube não me pagava. Então, assim, eu tinha que aprender. Uma época eu estudei, fiz faculdade de manhã, treinava à tarde, num time profissional que treinava só um período, disputava a terceira divisão do Campeonato Mineiro, e fazia um estágio à noite no Banco do Brasil. Porque um estágio eu recebia, mas o clube que deveria me pagar não me pagava. E eu, com 21 anos, não podia depender mais do meu pai para me dar dinheiro, porque meu pai também não tinha condições de ficar me dando dinheiro. Então, sacrifícios, eu não sei de ninguém que teve sucesso, que em determinado momento não teve que se sacrificar. E a parte financeira, ela é muito importante, que a gente também aprenda a fazer esses sacrifícios de não gastar e não dar um passo maior que a perna. É o famoso no pain, no gain, né? Que o Exato. pessoal põe na camiseta aí e sai andando por aí. Que isso se torne realidade, né? Tem que, sem o sofrimento aí não vai ter a compensação ali depois. Capitão, voltando aí um pouquinho pro campo, e fazendo eu queria que você fizesse uma analogia aí. Até aproveitando uma pergunta que o Brothers da Bola aí fez, né, de exemplos aí de investimento para a garotada. Qual o esquema tático você preferia dentro do campo? 4-4-2, 3-5-2. E aí faz essa analogia para a gente com o dinheiro. Quanto do que se ganha deve ficar na defesa? O quanto você deixa ali no meio de campo? E o quanto você manda para ataque? Boa, boa. Bom, o esquema tático, o melhor é aquele que você ganha, né? Então, se você jogar no 3-5-2, 4-4-2, 3-5, enfim, isso aí, até porque a gente acaba em determinados momentos do jogo estando em posicionamentos que pode ser
linha de 5 defensiva, então, mas assim, eu gostava muito do 4-4-2 e jogava gosto muito do 4-4-2 com um meio de campo formado em losango, né? Não quadrado. Claro que pode funcionar, mas assim, até porque isso aí é memória afetiva. No Ipatinga a gente conseguiu vencer um campeonato e durante muito tempo jogar assim e ter sucesso. Então eu via que para os atletas parecia mais fácil de entender onde eles deveriam estar conforme o momento em onde a bola estava, o adversário estava. Nos investimentos, eu vejo que a gente tem que ser mais, mais cuidadoso. O que o próprio 4-4-2 permite também. Você se defender bem, você atacar, não precisa de atacar com uma quantidade muito grande, nem dentro de campo e nem fora dele, ou principalmente fora dele. O que eu quero dizer? Se você ataca com 4 jogadores, muitas vezes é bem melhor do que atacar com 6, justamente porque você não vai atrair mais marcação, vai ter mais espaço no campo, você não vai precisar de uma sincronia maior de movimentação. Dentro de investimentos, eu gosto também desse conceito, do conceito de ser conservador com a maior parte do seu patrimônio, de 80% a 90%, e de repente esses 10% você sim, aí faz 5% um pouco menos conservador e 5, 3% aí ser mais arrojado, ser mais agressivo. Então, eu acredito que dessa forma a gente consegue proteger mais o seu patrimônio, principalmente de eventos como esse que estão acontecendo agora, de uma pandemia, eventos que ninguém, ou na verdade não pode falar que não se previa, porque tem até o próprio Bill Gates já tinha falado disso em 2015, outras pessoas já falavam da possibilidade de uma pandemia. Mas, de qualquer forma, para os investidores, de certa forma, foi uma surpresa e muita gente perdeu muito dinheiro pela queda rápida que todos os investimentos sofreram, né? Então, quando você se protege mais, você pode até ganhar menos em determinado momento, mas quando vem esses eventos raros, que são conhecidos no mercado financeiro como Black Swan, cisne negro, você também sofre menos. E na média, você acaba ao longo dos anos, tendo uma tranquilidade maior no seu sono, quando você não sente o impacto de perder aí 15, 20% do seu patrimônio. A gente vê aí que você é zagueiro também no financeiro, né? Então, protege 80, 90% aí do dinheiro. No É um investimento, zagueiro, bem retranqueiro. manteve a característica aí da proteção. É isso. Tá, obrigado aí pela resposta. E agora a gente está indo gradativamente aí, pessoal, eu estou vendo umas perguntas aí, até o pessoal participar legal aí, ver também. A gente está indo gradativamente umas perguntas mais polêmicas aí agora. Capitão, o que é mais fácil? Marcar o Ronaldo ou ouvir o cunhado querendo dinheiro emprestado? E por que o jogador é visto como salvador da pátria, na família, assim? Muitas vezes a família quebra porque ele precisa ficar emprestando dinheiro para todo mundo, montar uma manicure para tia, montar um cabeleireiro para outra tia, enfim. O que é mais fácil, marcar o Ronaldo ou ouvir o cunhado pedindo dinheiro emprestado? Bom, nessa pergunta aí, não existe o mais fácil, existe o menos difícil, né? O menos difícil é marcar o Ronaldo. E olha que escolha, né? Por que eu falo isso? Primeiro, assim, os atletas, 98, 99%, como é o meu caso, vêm de origem muito simples. Famílias humildes mesmo, com poucas condições. Uns até já passaram fome quando pequenos, né? Mas, assim, de forma geral, vem de família muito simples. Então, quando um deles acaba virando, né, tendo sucesso, ele naturalmente vai ser
aquele que será procurado para ajudar o restante da família, né? E eu falo que os atletas, eles são também, de forma muito cruel, taxados como burros, como ignorantes, que não sabem administrar, mas muitas vezes, eu digo até que na maioria das vezes, os atletas pedem também dinheiro por serem pessoas boas, por terem coração bom, por serem ingênuos. Então, eles querem ajudar as pessoas, ele quer ajudar a família. Então, ele monta, sim, um salão de beleza para a tia. Só que a tia era uma ótima manicure, mas ela não sabe gerir um salão. E vai quebrar. Não por maldade. Às vezes ela não está nem roubando, ela não sabe. Assim como ele vai fazer, às vezes, para o pai, para a mãe, para o melhor amigo. E esse é o problema. Falar não para pessoas próximas, por isso que eu falo que é muito mais difícil. Porque pessoas que você cresceu e você é taxado quando você nega de mesquinho, você está se virando contra, você não pensa que a pessoa te ajudou a vida toda, te apoiou, então dói muito, acaba sendo uma escolha muito, muito difícil. Mas assim, dificilmente um atleta de sucesso não vai passar por essa escolha, por um dia ter que falar sim ou falar não. E ele, na maioria das vezes, se ele falar não, ele vai estar salvando o patrimônio dele, porque infelizmente, pelo menos dentro da experiência que eu já vi, a maioria das pessoas próximas que pedem dinheiro, eu não falo nem emprestado, porque o emprestado muitos não conseguem pagar mesmo, mas para montar negócios, a maioria não tem experiência no negócio, então vai quebrar e não vai devolver o dinheiro. Vai. Então, muitas vezes é melhor o jogador pegar R$ 1.000 por mês e dar para essa pessoa, vai sair mais barato do que montar um negócio para ele. Mas claro que eu defendo sempre dar a vara e não o peixe. Então, eu vou pagar para você, eu fiz isso com a minha irmã. Se eu Não, renovar o contrato, eu vou te pagar um mestrado, uma pós-graduação dentro da sua área. Para quê? Para você ficar mais capacitada, para você poder buscar salários melhores. Mas eu não vou ficar te dando dinheiro, porque eu não vou ter é, condições de dar dinheiro a vida toda. Então, não vai adiantar, né? ensinar o processo, né? Fazer a pessoa se Exato, a conseguir. exato. Até cultural, né? Até uma forma de mindset, mudar o comportamento da pessoa, né? Isso, isso. E seguindo aí na polêmica, capitão, vamos lá. O que é mais fácil? O Palmeiras ganhar o Mundial ou o Corinthians pagar o estádio? Ó, vou te falar, até pelas mudanças da regra não, as mudanças de regulamento de competição, pelo menos ainda está muito, a FIFA está querendo fazer um novo modelo de mundial e tal, né? Aparentemente é isso mesmo. Se acontecer de mais clubes europeus entrarem em um possível mundial, aí não é só o Palmeiras, não. Aí para qualquer a equipe sul-americana praticamente dá adeus. Não precisa nem de ir lá. Vai passar aperto, porque você ganhar de uma equipe de ponta, né, em um jogo, ok, é muito difícil, mas ok. Agora, ganhar de duas, três equipes é muito mais complexo, né? Então, o Corinthians precisa reestruturar financeiramente, está com muitos problemas de dívida, sim, mas é uma equipe que tem uma torcida muito grande, então eu acredito que se fizer bem feito, consegue equacionar esse problema, porque o próprio Corinthians já tinha feito isso no passado, com problemas de dívidas também bem altas. Claro que um estádio não se compara, mas a gente vê o Flamengo, que também reestruturou sua dívida, está pagando em dia, coisa que não fazia. Então, assim, eu vejo que não é uma só gestão, talvez precise aí de umas duas, três gestões. Quando eu falo isso, duas, três, significa uns 10 anos de gestão firme financeira, muito profissionalismo. Por isso, eu acho que o caminho do Corinthians é difícil,
mas se mudar o regulamento, os palmeirenses vão sofrer muito, porque talvez sejam zoados aí para sempre. Para sempre. E falar em zoeira aí, o São Paulino que achou que ia ficar de fora, mas não vai ficar não. E duplo sentido à parte, você acha que torcer para o São Paulo é igual deixar o dinheiro na poupança? Você tem certeza que você não vai ganhar nada? Você tá afiado, você tá afiado. Eu tenho muito amigo, bom, de todos os times, né? Minha esposa é palmeirense, então, assim, eu acho que a grande beleza do futebol é quando você se permite zoar, ser zoado, né? E continuar com a amizade, né? E isso é super Exato. importante. De fato, eu acabei até nem respondendo, você falou do meu primeiro investimento, eu falei e acabei não abordando isso. Quando eu estava juntando essa moeda por moeda, real por real, eu acabei deixando na poupança, sim. Eu não tinha conhecimento do que poderia ser melhor na época e eu não tinha também volume financeiro para ficar investindo em outras coisas. Mas a poupança, ela não é investimento, né? A gente tem uma cultura e nosso governo presta um desserviço ao incentivar o brasileiro a aplicar na caderneta de poupança. Tem outros produtos que rendem mais. A pessoa que deixa o dinheiro na poupança 10 anos, ela não vai conseguir comprar, por exemplo, fazendo uma analogia, se eu quero comprar um carro zero, carro 1.000, né? E eu não vou conseguir comprar esse carro 1.000 daqui a 10 anos. A inflação, ela vai ser muito maior do que o rendimento que a poupança dá. Então, é muito importante as pessoas se atentarem. Título de capitalização é outra coisa terrível. A não ser que a pessoa queira ganhar prêmios, mas não é investimento. Então, é muito importante entender isso justamente porque muita gente está juntando suado o dinheiro, achando que está investindo, achando que está tendo uma rentabilidade boa, achando que está seguro, e nenhuma dessas coisas é verdade. Em questão de segurança, tem uma parte um pouco mais técnica, mas até 250 mil, ok, se o banco quebrar, tem uma entidade, um órgão privado que cobre, mas acima de 250 mil, se o banco quebrar, já era, É, você perde seu dinheiro da poupança, perde dinheiro do CDB. Então, tem algumas questões nesse sentido. Então, assim, a poupança ela não dá rentabilidade, ela não tem essa segurança toda, então, para que você vai manter o seu dinheiro que vai aplicar de alguma coisa que não vai te dar o retorno esperado? exatamente. Muito bem colocado. E a torcida do Internacional não vai ficar de fora também, não. Capitão, o D'Alessandro, memorável cena. O D'Alessandro tentando te bater na final da Copa do Brasil 2009. É a mesma coisa que o ministro da Argentina querendo bater no Paulo Guedes? Vou te falar, não, o Alessandro, eu respeito muito as pessoas, né? Então, alguns amigos até brincam assim, você correu dele porque você ficou com medo de apanhar. E é óbvio quando você olha assim, né? Você, pô, eu do meu tamanho, né? O D'Alessandro daquele tamanho, mas eu não duvido que uma pessoa do tamanho do D'Alessandro possa bater numa pessoa do meu tamanho, né? Tem aí até bíblico, né? Davi e Golias, né? Davi Então, Golias. assim, eu vejo que essa disputa, a Argentina está muito atrás nesse aspecto de ministros, né? Então, a gente, na minha opinião, pelo menos, o Paulo Guedes tem muita capacidade, muita competência e, obviamente, vai fazer também tomar algumas atitudes erradas, porque é ser humano, né? Vai errar. Exato. O D'Alessandro também errou naquela atitude, já reconheceu. Então, assim, hoje em dia, pelo menos da minha parte, não resta nenhuma mágoa, nenhum problema. E, enfim, pelo menos não teve uma briga generalizada. Mas a cena é engraçada, né? É engraçado. É engraçado que você ri, né? Você esboça assim, um semblante dando risada e ele querendo ir para. Né? Parecia sei lá, um Davi Golias mesmo, um pincher, querendo morder e não Ele não conseguia. chegava, né? Ele não queria brigar, né? Ele também sabia que a briga poderia ser ruim para ele, falando fisicamente. É, Mas a gente foi muito preparado ali também, né? Da nossa comissão técnica que nos preparou, Mano Menezes, Sidney Douba, enfim, todo mundo ali. Porque o D'Alessandro, grande jogador, talento absurdo, inteligente, sabia também essa catimba argentina, né? Provocar. E ali, felizmente, para nós, a gente conseguiu não só o título, mas eu também não caí na pilha
e poderia, de fato, ter virado uma briga generalizada e ia manchar, né, um pouco a nossa conquista. Exatamente. Capitão, ainda agora chegando nos minutos finais aí, mas ainda com pergunta polêmica, o que é mais difícil? Ser o capitão do time com mais pressão do Brasil ou administrar a carteira dos clientes no meio da pandemia? Ah, administrar a carteira no meio da pandemia é mais difícil. É mais difícil porque, obviamente, que quando a gente está ali dentro do estádio, dentro do campo, defendendo, né, as cores do time, a gente, né, com um pouco mais de consciência, a gente sabe exatamente o que significa uma vitória ou uma derrota para alguns torcedores, sabe? É assim, é quase como vida ou morte mesmo. Para alguns, infelizmente, vira caso de vida ou morte. Mas a gente, partindo do princípio que o futebol ele é um esporte, né? Ele é para muito mais, deveria ser muito mais para distração, muito mais para relaxamento do que para outra coisa. E quando você fala de fazer a gestão, né, de uma carteira de investimentos, você está falando do patrimônio da pessoa, né? Muitas vezes o patrimônio de uma vida. Então, a gente tem todo o zelo, todo o cuidado na hora de apresentar produtos para os nossos clientes, para eles entenderem e verem qual que é a melhor opção que eles entendem para a carteira deles. Mas, obviamente, que em determinados momentos, como da pandemia, bate um frio na barriga, bate um desespero, e aí o nosso papel é estar ao lado, estar conversando, estar sempre ajudando e mostrando que características de produtos, se foram respeitados os perfis de investidor, aquele investidor mais conservador sofreu pouco. O mais arrojado sofreu mais. Mas se ele tem o perfil arrojado mesmo, ele entendia que ele poderia ganhar mais, como ele ganhou nos últimos anos, e perder mais durante a pandemia. Então, isso também é interessante ressaltar. É aquela coisa, o zagueiro na zaga ele vai jogar muito bem, mas se ele for querer curtir um de atacante, a bola pode bater na canela, né? E o atacante que vai defender, às vezes dentro da área, vai marcar, vai fazer um pênalti. Então, assim, é respeitar o seu perfil. Eu sou bom em quê? Pô, eu não vou dormir se eu tiver dinheiro em ações. Então, é respeitar isso. Não é porque a bolsa está subindo que eu vou querer colocar em ações, porque na hora que ela cair, eu vou querer realizar no pior momento, e vou sofrer, vou perder o sono. Então, a pandemia ela exige muito mais, porque ela tem de fato esse fator delicado que é a pessoa ver o seu patrimônio muitas vezes ser reduzido ali 10, 15, 20, 30, 40%. O pessoal tá fazendo uma pergunta aí, ó. Olha lá, ó. Magalu, Ao que você Viva, Via Varejo fala ou aqui para o Magalu? pessoal se sentir massageado? Dá uma resposta aí pro É, pessoal. tá, eu por legislação, hoje eu sou habilitado como agente autônomo de investimentos. Eu fiz a prova da Ancor, que é a Agência Nacional das Corretoras e Distribuidoras do Brasil, mas eu não sou autorizado a gente fala da call de produtos. O que eu faço é apresentar cada produto e explicar quais as características, quais os riscos de cada um. Ações, por exemplo, os analistas da XP, eles sim são habilitados para isso, eles fazem as análises e aí definem na visão deles qual que pode ser mais vantajosa, qual que pode ser menos vantajosa. Essas duas empresas aí são empresas que o mercado olha para elas com bons olhos, respeitando as diferenças entre elas, mas obviamente sofrem oscilações. Então, o meu conselho, como eu falei anteriormente, tome cuidado para você não entrar, não contratar produtos que seu perfil não esteja preparado para eles. Mas aí a gente tem que, para falar de produtos, eu consulto os analistas da XP, que são os especialistas e os habilitados para poder estarem dando esses calls de melhores produtos na visão deles. Uma pergunta do Vitor Hugo aí, o capitão nem está no script aqui, mas futuro presidente do Timão, com todo o conhecimento, será que vai salvar o Timão da crise? Fora do campo?
Ah, não, tem. Primeiro que eu não vejo como não existe salvador da pátria, né? Segundo que eu vejo essa necessidade do Corinthians de ter um conceito de gestão que se perpetue, justamente para poder sair, né? Eu, para ser presidente, eu preciso de estar, acho que com uns 60 anos, já assim, bem resolvido na minha vida, e tenho uma filha de quase 4 anos, com ela já crescida, já às vezes numa faculdade, já não me dando muita bola. Então, assim, bom, agora o que que eu vou fazer? Eu, minha esposa, os filhos já estão criados, agora eu posso entrar em uma outra roubada, porque assim, ser presidente, eu já fui dirigente, é você resolver problema 24 horas. Ó, Não tem vida fácil. Ainda mais o Timão. ainda mais no Timão, que é a pressão maior aí do futebol, né? William, a gente já está encaminhando para o final aí, a gente tem um pouco mais de 5 minutos. Uhum. O Douglas, Cachaça, Douglas Canela, lá conhecido, o famoso Douglas, é o jogador que mais poupava treino, que você conheceu? Chamei de. Deve ser tá falando do Grisa, né? Que é o que jogou no Corinthians, no Grêmio, o Meia. Ele mesmo. É, cara, o Realmente poupava. Grisa. Não, ele era um cara que. Poxa, dentro do futebol, e a beleza do futebol também, joga o baixinho, joga o grandão, joga o feioso, joga o menos feio, que a maioria é feia mesmo, mas joga o menos feio, cabelo liso, cabelo encaracolado, louro, negro, mulato. O Grisa tinha as características dele, características físicas, técnicas. Poxa, ele foi fundamental nas nossas conquistas, mas ele não era um cara para ficar correndo atrás de volante, ficar marcando lateral. Ele não tinha condições de fazer isso, porque senão a gente perderia aquilo que ele tinha também de maior qualidade, que era fazer as jogadas de infiltração, as jogadas de deixar os companheiros, né, na cara do gol. Então, por exemplo, o Ronaldo adorava jogar com o Douglas. Por quê? Porque toda hora que ele pegava a bola, o Douglas olhava para frente. O Douglas não era aquele cara que jogava para trás, ele sempre queria jogar para frente. E na função dele, você vai errar muito passe, porque você tenta o passe mais difícil mesmo. Aquele passe que se acerta, deixa o cara na cara do gol. Mas ele não poupava, não. Ele não conseguia mesmo correr com o Alessandro, com o Jorge Henrique, mas que são biotipos diferentes. A briga é boa, né? Se a gente for vasculhar nos clubes, tá cheio de jogador poupando no treino, né? O problema é que se poupar no treino, no jogo você não consegue acompanhar o ritmo, né? Então, assim, eu vejo que a gente se cobrava muito lá. Nenhum time é campeão poupando. Isso aí, o torcedor pode ter certeza, os jogadores jovens que estão assistindo. É, eu ouvi de um preparador físico numa entrevista que era muito comum, hoje em dia eu não sei mais, mas os jogadores encostarem no preparador físico e falar assim, pô, vamos negociar esse treino. O que significa isso? Naquela época também os treinos eram mais físicos, físicos mesmo. Hoje já tem muito físico com bola, muito físico técnico, então é muito melhor. Mas naquela época era, coloca o tênis e dá aí tiro de 800, 10, 12 tiros. Então os jogadores sempre iam lá negociar, que era reduzir, né? Negociar era sempre reduzir. E um preparador físico famoso, Moraci Santana, na época de São Paulo, seleção brasileira, ele deu uma entrevista, ele falou assim, pô, Moraci, os jogadores estão falando que você é ruim de negociar. Aí ele falou assim, então, eu sou ruim de negociar porque no domingo, no final de semana, o adversário não vai negociar com eles, né? Ou seja, é muito sábio isso. O adversário vai passar por cima. Ali vai ver quem tem melhor condicionamento, quem tem melhor técnica, quem está mais preparado taticamente, quem entende melhor a dinâmica do jogo. Então, assim, negociar nos treinos, poupar nos treinos, na verdade, é o primeiro passo para você começar a perder seu espaço no time e ter uma carreira não de sucesso. Exatamente. Capitão, a gente já vai encerrando aí, são 2 ou 3 minutos que a gente tem, e a gente entra agora aí num perguntas rápidas, assim, que são mais da bola mesmo. Obrigado aí por todo
todo o conteúdo da parte de investimento, certamente agregou para o pessoal, mas antes de entrar nas considerações finais, vamos lá, um bate-bola rápido. Qual o melhor zagueiro que você viu jogar e o melhor que jogou do teu lado? Pergunta difícil. O melhor que eu vi jogar, bom, vou falar dois, um brasileiro e um estrangeiro, e vão ter que pesquisar no Google. Foi titular da seleção de 82, chamado Luizinho, jogava no Atlético Mineiro. Uhum. O outro, Franco Baresi, jogava na seleção italiana de 94, perdeu o Sei. pênalti, inclusive, e jogava no Milan. Eu via muito o campeonato italiano, então eu gostava muito dos dois, gostava de vê-los jogar. E que jogou do teu lado? Jogou do meu lado, Aí é para queimar a pergunta, né? na verdade foram vários, mas assim, não, muito pela esquerda, Chico pela com o Teco, um zagueiro canhoto, quarto zagueiro, e eu jogava pelo lado direito. Então, quando eu jogava de central, foi o Teco. Quando eu jogava de quarto zagueiro, o Chicão. Maravilha. E última pergunta, capitão, que eu sempre faço, que é clássica, eu gosto de ver isso daí, porque é uma das maiores discussões do futebol. Eu sei que você jogou do lado, talvez, eu sei que você jogou com ele, e eu sei que, eu não me lembro, mas provavelmente você jogou contra os dois, ou, sei lá, não vou lembrar agora exatamente. Mas quem você não gostaria de marcar de jeito nenhum, Romário ou Ronaldo? Pô, essa Ou é melhor, difícil. quem foi melhor? Vai, a pergunta é essa. Eu falo Ronaldo por todas as lesões que o Ronaldo sofreu, gravíssimas, se recuperou, foi ainda eleito melhor do mundo. Chegou no Corinthians pós-lesão, uma outra lesão séria, com um problema de peso, e ainda fez o que fez. Então, por conta disso, eu coloco o Ronaldo. Vou colocar um dentinho à frente do Romário, porque o baixinho também, absurdo que jogou. Os dois fora da curva, né? Sensacionais. Bom, boa lembrança dos dois aí, jogando no mais alto nível do futebol brasileiro. Capitão, eu agradeço, a gente encerra aqui a nossa live, agradeço a sua disposição, agradeço a sua participação, certamente você agregou conteúdo para o pessoal, infelizmente não dá para a gente responder as perguntas de todos, mas eu gostaria aí das suas considerações, a gente já se despede aqui e fica o nosso abraço, o pessoal da Prole Esportes aí agradece de verdade, de coração, a sua atenção aí que nos foi dada. Eu agradeço aí a oportunidade, um forte abraço a todos que estiveram, né, participando, mandando perguntas, e conhecimento é tudo na vida, gente. Então, se dedique, não deixe de estudar, não deixe de ler uma revista, de ver um artigo na internet. Tem muita coisa hoje de fácil acesso, então é isso que eu deixo para vocês. Conhecimento não ocupa lugar. Forte abraço, até a próxima. Maravilha. Obrigado, capitão. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite a todo mundo e até a próxima.